Hoje nós já sabemos que não é a deriva do continental, é a deriva de uma parte imersa e o assoalho submerso, organizado em placas, né, que se movimenta, ora se chocando, destruindo, portanto, ora se abrindo e novo material do manto chega, então, criando matéria sólida. É a evolução do planeta, porque ele está querendo diminuir sua temperatura interna, ele está se resfriando. Mar Morto está se apagando, por quê? Não só temos movimentos de colisão, mas nós temos movimentos também como um reflexo do continente subir, né? Com isso aumentar a evaporação, Mar Morto está sendo, então, morto realmente. Então, nós temos o rift, que é o vale, no centro do rift sobre material novo, que vai se derramar, forçando a separação, ou seja, nós estamos separando uma placa da outra, e ao mesmo tempo que essa placa está se separando, nós temos uma ruptura, que nós chamamos de uma falha, que rompe lateralmente o fundo oceânico, né? E por isso que cria-se um zigue-zague, né? Como vocês veem aqui. A litosfera, então, essa costela submarina, né? Ela é caracterizada por um vale, regiões altas, laterais, né? Regiões altas, né? Que são as cordilheiras submarinas e as falhas que são perpendiculares a esse processo. Né? Há um outro processo que foi descoberto, talvez há 15 anos atrás, né? Que nós chamamos de hotspots, pontos quentes, a tradução. Né? São exatamente esse material superaquecido, que são as plumas, né? Que vem lá da interface manto-núcleo. Então, são zonas de grande quantidade de calor, né? Levando material superaquecido, que chega um momento, funde grandes domínios da litosfera e são estáticos, são permanentes. Isto é, enquanto a placa se movimenta, esse ponto continua estável. Ou seja, a placa se movimenta, cria-se um vulcão, né? A placa continua, esse vulcão fica estável, surge um novo vulcão e no tempo geológico nós teremos uma sucessão de vulcões. O exemplo clássico é o Havaí. Tá? Outro exemplo interessante, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é produto também de uma atividade de pluma, né? Que se extinguiu há cerca de 1,5 milhões de anos atrás. Né? Então, esse paraíso nosso, né, Fernando de Noronha, com as suas belas praias, né, tem a ver com uma atividade vulcânica como o Havaí. Né? As ilhas do passado, onde estava a pluma, há 5,6 milhões de anos, há 3 milhões de anos, há 1,8 milhões de anos, e hoje a pluma está sobre a grande ilha, a Big Island, onde está o famoso vulcão Mauna Loa, né? 4.000 metros acima da lâmina d'água e mais 4 em profundidade. Tá? É um dos grandes vulcões ativos do nosso planeta. Pequenininho perante o grande vulcão de Marte, Monte Olimpo, 27 quilômetros de altura, 600 quilômetros de base, de diâmetro. Quer dizer, isso aqui é nenezinho perante os vulcões de Marte. Outra coisa instigante que foi descoberta nos últimos 8 anos. Né? Mapeamentos do fundo oceânico, lá no Havaí, mostraram enormes deslizamentos dos vulcões. Olha a dimensão desses deslizamentos, esse aqui, ó. Enormes massas, quer dizer, esses vulcões eram muito mais altos, foram abatidos por processos tectônicos, né? E com isso, então, nós tivemos grandes escorregamentos para o mar. Figura que vocês podem imaginar. Lembra-se essa tragédia que houve o ano passado no Rio de Janeiro, uma pousada belíssima lá no litoral fluminense, né, que houve um desmoronamento? Que lá foi uma coisa mínima, né, que destruiu lá 4 ou 5 casas. Aqui eu estou dizendo assim, milhares de toneladas que descem repentinamente e invadem o mar. Resultado de tsunamis. Então, os tsunamis não são formados somente por placas que se chocam, mas também por enormes deslizamentos
como esses aqui. As plumas do manto. Então, as plumas aparentemente foram muito importantes no passado, são importantes hoje, mas no passado, principalmente há cerca de 120, 150 milhões de anos atrás, nós tivemos uma grande quantidade de vulcões, né? E também de derrames basálticos. E se nós temos um grande volume, a única alternativa plausível geologicamente hoje, né, o modelo hoje, é que nós tínhamos grandes plumas, né, com grandes envelopes de fusão suficientes para criar essa sucessão enorme de vulcões. Tá? Então, esse é um mecanismo importante de perda de calor do planeta. As plumas são hoje uma fronteira. Já sabemos por conta de ondas sísmicas que elas vêm dessa interface núcleo externo, que é líquido, e esta zona de interface com o manto. Esta camada é uma camada irregular sismicamente, chamada camada D'. Tá? E nesta camada, aparentemente, surgem esses primeiros dutos de material fluido que sobem e são estáticos. Né? É esse o modelo que tem sido defendido. Tá? Limites conservativos, o terceiro limite. Né? Os limites conservativos acontecem quando nós temos uma placa raspando a outra. Né? Veja, então, os movimentos são complexos, 2 a 8 centímetros ao ano. Né? Algumas se chocam, outras entram em subducção, outras se raspam. São movimentos tridimensionais. Né? E, como resultado desses limites conservativos, nós temos esse caso aqui, que este segmento, né, está batendo aqui, né, causando então estresse, né, causando estresse. Esse estresse se acumula ao longo dessa estrutura. Né. Resultado, as rochas acumulam a tensão até o momento em que ela não resiste mais. É como um corpo de prova, a gente submete a pressão tanto que ele rompe. Né. É a resistência do material. As rochas do mesmo jeito. Então, as tensões se acumulam, vão causar terremotos aqui, Los Angeles, tal, etc. Né? Vão causar terremotos periódicos. Né? Não só aqui, mas também no Chile, na Colômbia, na Nicarágua, né? Em vários lugares lá nos Himalaias. Né? Então, as tensões são acumuladas e causam os terremotos. Resultado? Né? Mortes, né? Olha isso aqui, 1906. Né? Existe um sem número de imagens, né, que mostram, né, curvatura, né, de alvenaria, deslocamento. Né? São respostas, né, após então a resistência dos materiais ao deslocamento. Hoje se calcula que essa falha de San Andrés, ela se deslocou em cerca de 10 milhões de anos, 570 metros nesse processo. Né? Então são eventos importantes, né? E estão sendo extremamente pesquisados com detalhe, porque são regiões habitadas, muito habitadas. Né? E tem regiões hoje que foram ocupadas, vamos dizer assim, dezenas de anos depois do acontecimento de terremotos. Houve alteração do curso de rios, né? Como Nova Madrid, por exemplo, né? Nos Estados Unidos, e com isso, então, as populações habitam essas regiões, esquecem, né, os episódios passados, né? E então você tem sempre riscos acontecendo nessa região. Né? O mesmo desenho que vocês viram das placas, mas agora destacando vulcões ativos, pontinhos vermelhos, e as plumas. Né? Olha que interessante, gente. Os vulcões estão todos alinhados, olha, no oeste da América do Sul, né? Aqui na Nicarágua, né? Que são exatamente, olha a região vulcânica do Fujiwama, lá, né? Lá no Japão, né? Krakatoa, né? Famoso vulcão. Né? Esta região toda extremamente sísmica, né? Vocês devem ter ouvido falar há pouco tempo atrás sobre Nova Zelândia, que também aconteceram terremotos, né? Aquela região do leste africano, né? Olha o Vesúvio, está na intersecção desta placa, né? Essa placa aqui
eurasiana em relação a essa placa. Etna, Vesúvio, por exemplo, né? É um vulcão latente, né? Destruiu Pompeia, Nápoles, né? E está todo habitado outra vez, né? E vai outra vez acontecer episódios lá, a população vai ser evacuada de algum modo. É assim que a humanidade então tenta se precaver, né? Então, os vulcões se alinham em borda de placa, que é o azul aqui, né? Aqui tem uma pequena placa, uma série de vulcões, né? Se alinham nas áreas divergentes também, né? Que é a cadeia mesoceânica, e esse aqui é Islândia, com o grande vulcão Laki, um dos mais ativos do mundo atualmente, né? E o Brasil? Só terminar esse pensamento. E o Brasil? O Brasil é abençoado por Deus, não tem terremotos, né? Mentira! Ó, a quantidade de terremotos acima de 3, é a escala, nós temos uma escala de magnitude, né? Quantidade enorme de vulcões, de sismos. Como é que a gente explica isso? Estamos distantes dos limites de placas? O que vocês acham? Por quê? Por que nós temos essa quantidade de registros sísmicos no continente nosso, abençoado por Deus, né? E distante desse limite de placas? Nós estamos aqui. O que vocês imaginam? As ondas sísmicas, elas se transmitem à distância, né? E o que acontece aqui vai se esmaecer aqui, né? Então, a transmissão das ondas acontece e em zonas de fraqueza antigas são reativadas e nós temos então os sismos também, claro que em menor magnitude, né? Mas que vão acontecer. Qual a disposição das placas então? Aqui nós temos agora o nome dos bois, o nome das placas. Placa africana, pega a terra imersa e pega a parte submarina, oceário, né? A crosta oceânica e a crosta continental. Placa sul-americana, a América do Sul, a terra imersa e a contraparte até a cadeia mesoceânica. Placa Escócia, uma placa polêmica. Aí está Malvinas, Falklands ou Malvinas, né? O debate, né, político, né? E para nós é apenas um microcontinente errante. Sabemos que ele rotacionou, né, para chegar nessa posição e veio aqui de baixo, quer dizer, veio lá da Antártica, né? Como é que nós sabemos isso? A idade das rochas, a comparação da geologia e os polos paleomagnéticos desse material. Placa de Nazca, importante porque causou todo o relevo e vulcanismo aqui, né? Placa de Cocos, né? Placa caribenha, responde por uma série de ilhas parasidíacas aqui, né? Mas altamente sísmica, né? Placa pacífica, a maior oceânica, só crosta oceânica. Chamam esse limite do cinturão de fogo, que é o limite com grande quantidade de vulcões, né? Aqui não, mas em toda essa região, o círculo de fogo responde pela lateral, placa australiana, placa norte-americana, Eurásia e assim por diante. No livro capítulo 3, vocês têm o detalhamento, características dessas placas, quais são de composição mais oceânica, quais são de composição continental e oceânica. Vocês podem ler e se aprofundar nesse assunto, né? Dinâmica das placas. Então, hoje nós sabemos que existem grandes correntes de convecção profundas que reorganizam o material. Nós temos também as plumas. São dois componentes, então, que respondem pela dinâmica do manto, né? Plumas e correntes de convecção, enormes, tridimensionais, no sentido de transferir calor para a superfície. O planeta quer perder calor, quer se estabilizar, né? Sabemos hoje, por modelos de computador, que esse material que desce, o azul, né, ele chega até grandes profundidades. Como é que a gente sabe? As ondas sísmicas se modificam
indicando que esse material desce até grandes profundidades e depois irá sendo modificado para outras regiões. O planeta está se transformando, está se modificando. Né? Da forma qual? Placas, né? Vulcanismo, né? Criação de relevo, organização de massas em supercontinentes, né? E com isso, então, nós vamos ter alterações no desenvolvimento de espécies, da evolução biológica do simples para o complexo. Né? Quais são os elementos, então, que compõem essa figura? Litosfera, a parte rígida externa, né? Que se quebra, se movimenta. A fronteira núcleo e manto, onde surgem as plumas. Núcleo interno, que responde pelo campo magnético terrestre. Perdão, o núcleo interno, sólido e o núcleo externo que responde, e a astenosfera, que é o ambiente plástico que está se movimentando por correntes de convecção. Resultado disso, periodicamente nós temos junção de massas emersas, criando supercontinentes. Tá? Há 250 milhões de anos, o Pangeia, que está se fragmentando, né? Se fragmentando nesses 200 e poucos milhões de anos, né? Até termos esta posição atual, com os vários oceanos, né? E que daqui 40 milhões de anos nós teremos outra configuração, porque a estabilidade da crosta oceânica ela tem um determinado tempo de vida. Né? Sabemos que daqui 40 milhões de anos a crosta distante da mesoceânica está muito fria e vai começar a entrar em subducção. Né? Então eu queria detalhar um pouquinho algumas das fases da quebra do Pangeia. Né? Então, há 180 milhões de anos nós tínhamos esse grande supercontinente banhado pelo enorme oceano Pantalassa. Enorme. Né? Nesta época, certamente as espécies marinhas, né? Vicejavam nesses mares, né? Mares amplos, né? O mar de Tétis, mas aqui vocês veem uma feição interessante, está vendo esses triangulinhos? Significa que esse Pantalassa está entrando embaixo desta massa continental. Aqui, olha, está entrando para lá, entrando abaixo desse continente aqui. Aqui é o limite divergente de expansão. Então aqui está havendo criação, ampliando esse oceano Tétis, enquanto aqui esse oceano Pantalassa começa a ser destruído. Ou seja, esse oceano já antigo, a crosta está mais fria aqui, olha a combinação de processos de subducção e de expansão. A cadeia mesoceânica aqui. Aqui, subducção também. Entrando abaixo da Antártica, proto-Antártica, proto-Austrália, proto-Índia, que seriam os continentes de hoje. 96 milhões de anos. Né? Olha o nosso oceano bebê, Oceano Atlântico, abrindo-se, sendo criado ao longo dessa cordilheira mesoceânica. Né? Tá? Não havia ainda a Islândia aí, né? Olha a subducção acontecendo aqui e o Oceano Pantalassa já sumiu, nós temos o Oceano Pacífico, o seu embrião. A Índia subindo, criação de oceano, né? Na cadeia mesoceânica desta época. Aqui criação de oceano também. Então, para nós termos grande quantidade de crosta oceânica sendo formada, certamente nós tínhamos plumas aqui, 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 para gerar grande quantidade de material que vem do manto, funde-se e sobe. Tá? Plumas importantes nesse processo. O azulzinho claro aqui significam os mares rasos. Olha que interessante. Os mares invadiam lá o Saara. Né? O Saara já foi litoral. Né? Olha a América do Sul. Né? Olha um grande mar aqui. Rio Amazonas não existia. Né? Quando começa a haver fluxo fluvial, né? O Amazonas corre para cá, para esse mar.
Não tinha os Andes, não tinha relevo, né? Você não tinha o relevo que gerava chuva e gerava o fluxo para leste, como é hoje. Vejam como a fisiografia, a hidrologia se modifica com o tempo geológico. Novamente, é o dogma, aliás, o dogma não, a premissa de Hutton e Lyell. Criação e destruição, né? Isso responde por alterações no relevo, alterações fisiográficas e na evolução biológica, né? Mais avançado, né? O que temos aqui? Glaciação, há 18 mil anos. Grande aprisionamento de água dos mares, dos oceanos. Resultado, os oceanos descem 100 metros, né? E o limite, então, é esse litoral aqui que está marcado, né? Que está marcado aqui, né? A influência do clima glacial em relação aos oceanos. E aqui, então, a Terra e vida evoluem juntas, né? Eu já mostrei isso para vocês. Então, os processos que nós ilustramos nesta aula, né? Seja em época que forem, né? Vão levar a rupturas, criação, destruição, né? E com isso a organização das espécies, né? E aqui, então, claro, o clima também se associa, o clima também se modifica, né? Então, nós temos variações de oxigênio, de CO2, de nitrogênio na atmosfera. Claro, no passado, muito vulcanismo, muito CO2, muito gás sulfídrico, né? Nesta época, né, nós temos a formação dos primeiros grandes mares com as espécies, né? Espécies migram, os lagartos migram, se transformam em répteis nos continentes, né? E a vida evolui ao longo do tempo. Mais quente no presente, mais frio no passado. Temperatura fundamental também, insolação, né? Importante nesse processo, né? E aqui está então a geologia da Terra hoje, como se conhece, é uma figura complexa, mas que ilustra o avanço do conhecimento da ciência, né? As cores aqui do oceano, vou focar aqui no Oceano Atlântico, significam o vermelho hoje, o amarelo alguns milhões de anos atrás, o marrom, o verde. Então vejam, esse segmento é simétrico com esse, representando a crosta formada lá atrás, no passado, né? E daqui a pouco essa crosta vai ser tão velha que vai tender a descer naturalmente. E vai então entrar em subducção, consumindo esse oceano Atlântico, né? E em outros lugares isso também vai acontecer, né? E ao acontecer isso, as massas vão se organizar com uma outra configuração. Vai ser um novo supercontinente do futuro, né? Quais são os processos que vão nortear no futuro? Possivelmente os mesmos que nós vemos hoje. Subducção e reciclamento, sedimentação, a erosão superficial leva muita quantidade de sedimentos para baixo, né? O proto-oceano que está nascendo aqui no leste africano vai criar um vale profundo, né? Criação de material novo, né? Montanhas nas colisões como os Himalaias, né? Os processos vão se repetir daqui para frente, para formar o Amásia, né? Belo nome, né? Amásia, né? Isso saiu na revista da FAPESP, um comentário sobre um artigo agora da Nature, de 9/2 de 2012. Olha a configuração das massas daqui 40 milhões de anos. Cerca de 100 milhões de anos, né? Daqui 100 milhões de anos nós teremos uma conjunção de massas, né? Com esta situação, mares novos, né? Ora, se o planeta tem 4,5 bilhões de anos, então nós tivemos muitos supercontinentes. E mais, se os processos geológicos eram muito mais intensos, o turbilhão do manto era muito mais intenso no passado, certamente no passado os continentes se reorganizavam em tempos mais curtos. Ou seja, nós tivemos muitos supercontinentes no passado. Talvez não com as dimensões do Pangeia, né? Mas eram supercontinentes.
eram outros mares, outros oceanos, né? Eram outras espécies, né? Há 100 milhões de anos no futuro, nós não vamos estar presentes, né? Mas serão outras espécies vivas. Fim da aula e o professor Wilson Teixeira exibe em classe o vídeo Vulcões, da série Terra, o Poder do Planeta. A produção da BBC mostra a força dos fenômenos geológicos globais, como as placas tectônicas. Placas que, pelo calor do centro da Terra, modelaram e ainda modelam a paisagem da Islândia. No país, localizado no Atlântico Norte, se multiplicam as piscinas termais, consideradas terapêuticas por sua alta quantidade de minérios. Essas nascentes são aquecidas porque a 20 quilômetros abaixo do nível do mar existe uma vasta coluna de rocha superquente, sustentada pelo calor que vem do núcleo da Terra. Essa força foi a responsável pela formação da ilha da Islândia, que rompeu acima da superfície há 50 milhões de anos. O calor no centro do planeta também modelou a Islândia de uma maneira muito mais poderosa. No vídeo, a equipe da BBC mostra na região de Thingvellir uma rara e espetacular rachadura na superfície da Terra. Trata-se da borda de uma imensa placa da crosta terrestre, que se alonga por 7.000 quilômetros abaixo do oceano, até chegar à Califórnia, nos Estados Unidos. Essa formação, batizada de norte-americana, é uma das 7 placas tectônicas que cruzam a superfície da Terra. Uma outra placa gigante, a eurasiana, se encontra com a placa norte-americana na Islândia. Para mostrar a proximidade entre essas duas placas, que um dia estiveram reunidas, o repórter da BBC mergulhou na fenda que se formou entre elas no Atlântico Norte. To my left, the North American plate, and to my right, Europe. Há 225 milhões de anos havia apenas um grande continente, a Pangeia. Porém, a força geológica imensa do núcleo da Terra fez com que se abrissem fendas gigantes, separando os continentes e formando novos oceanos. Em uma animação, o vídeo da BBC mostra como a rocha quente sobe aquecida pelo núcleo da Terra. Perto da superfície, ela se propaga lateralmente em 2 direções e começa a perder calor. Assim, a rocha mais fria afunda de volta e, nesse processo de dispersão, a crosta terrestre é levada a se separar lentamente, e isso causa o movimento dos continentes. As placas tectônicas continuam a se mover lentamente, 2 centímetros a cada ano, 20 metros em 1000 anos. Num futuro distante, numa escala de milhões de anos, o planeta Terra voltará a ser formado por um único e gigante supercontinente. Ao término da exibição, o professor Wilson Teixeira volta ao tema das placas tectônicas antes de encerrar a aula. Bom, mas espetacular, né? Quer dizer, sintetiza bem o que nós vimos nessa aula, né? Pangeia, falou até da massa, né? O conteúdo futuro, né? Destruição e construção, gente, isso a gente tem que gravar, né? Os ensinamentos de Hutton e Lyon, do século XVIII, né? Criação de novas terras, transformação do planeta, não só fisiograficamente, mas também em termos das evoluções das espécies, do clima, né? Espero que tenham aproveitado a mensagem de hoje, agradeço imensamente a presença, tá?